Estamos de volta e o nosso Opinião Livre de hoje fala sobre sedentarismo e conversa com o psicólogo especializado também em ansiedade, síndrome do pânico e relacionamento, Alexandre Bess. Quando a gente fala síndrome do pânico, também é uma coisa que pode, né, quando tem sedentarismo, vem tudo para cá, como a gente terminou outro bloco. Olha, Silvia, pode causar o que na mente da gente, uma pessoa sedentária? o sedentarismo, ele vai fazer o quê? Dentro do ponto de vista psicológico, ele vai começar a te degenerar e permitir que doenças, especialmente derivadas da ansiedade, ali se instalem, como uma síndrome do pânico, por exemplo. A síndrome do pânico é derivada da ansiedade? A síndrome do pânico é uma ansiedade exacerbada no seu grau mais alto. Seria o máximo da degeneração que a ansiedade pode chegar. Ela hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, eu estou falando nas últimas 2 décadas, é a pior doença de cunho psicoemocional que... Síndrome do pânico? Que tem resultado. Ansiedade é uma doença, doutor? A ansiedade é um transtorno, né? É um transtorno psicoemocional que remete você a um estado extremamente de alerta e extremamente desconfortante, gerando uma série de outras doenças, porque muitos transtornos que nós temos aí, como o próprio transtorno de ansiedade generalizado, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos somatofortes, que seriam os transtornos de dores e tal, transtorno de ansiedade com misto de ansiedade e depressão, quer dizer, eu posso citar uma lista aqui interminável, né? A própria síndrome do pânico, transtorno de pânico, que hoje em dia nem se fala mais em síndrome do pânico, se fala em transtorno de pânico, é tudo produto de quem tem ansiedade. Uma pessoa que não é ansiosa, é muito difícil ela desenvolver algum tipo desses transtornos aí. Mas e no caso, a gente está falando do sedentarismo, uma pessoa sedentária, ela tem mais predisposição a ser ansiosa? Não tenha dúvida, porque ela não vai se manter ocupada. Então, o que acontece? Quando a pessoa é ansiosa ou tem síndrome do pânico, uma das recomendações é justamente o quê? O esporte, né? Esse esporte ele vai ajudar como terapia coadjuvante, não é que ele vai sarar, mas ele vai ajudar como sendo uma terapia coadjuvante no tratamento e melhora dessas doenças. É muito importante. Quando a pessoa já tem a doença, às vezes chega no seu consultório, a primeira coisa que você fala então é para praticar exercício. Não, certo? Primeiro a gente faz o levantamento, vê qual que é o diagnóstico, mesmo se é um diagnóstico preciso. Você está falando de síndrome do pânico ou de ansiedade? No caso, quando tem algum tipo desse distúrbio, já é, quer dizer, uma das coisas importantes para fazer justamente é já começar Primeira avaliação, a fazer avaliação. Primeira avaliação porque o grande problema de síndrome do pânico, só abrir um parênteses aqui, é o mal, não sei se é o mal, mas seria, vamos falar, o diagnóstico, o psicodiagnóstico errado. Então ela mostra alguns sintomas, fala algumas coisas e as pessoas, já tem síndrome do pânico, né? Não é assim, tem que ser bem avaliado para ver se para não confundir, pânico. Né, doutor? Por quê, Silvia? Exato. Porque em psicologia os sintomas são muito parecidos. Às vezes um sintoma de uma doença é muito parecido com o sintoma daquela outra doença. São então os mínimos detalhes que vão fazer o diagnóstico diferencial daquele suposto problema. Tá? Então isso é muito importante. Agora, claro, então a terapia, em primeiro lugar a terapia, em segundo lugar o remédio, e aí sim a gente entra com a atividade física, se a pessoa tiver condição, porque no caso da síndrome do pânico, às vezes ela não sai de casa, dependendo do grau que essa síndrome do pânico tiver. Também tem vários tipos de síndrome, né, no caso, mas isso tudo pode ser melhorado com o exercício. Vai fazer um bem mental, por quê? Porque você vai estar combatendo, né, os produtos fantasiosos que existem na sua mente. Doenças mentais são todas produtos de fantasia, existe na cabeça da pessoa. Né? Ela sente mesmo. Mas se você pega uma pessoa com síndrome de pânico e fala, olha, eu não estou respirando, ela está respirando. Só que ela sente que ela não está respirando. Que o exercício ele tem essa capacidade de desenvolver uma melhora cardiovascular e pulmonar fantástica. Né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa não dorme bem. Né? Afeta também, o sedentarismo afeta o sono da pessoa. Também, claro, por quê? Porque uma pessoa, às vezes, se não dormir bem, tem uma série de componentes aí que teria que ser analisados. Mas o que acontece? Uma pessoa que não gasta energia, ela não tem, ela não fez nada durante o dia, então ela não tem aquele sono, aquela pessoa que deita na cama, né? E realmente tem insônia. O exercício combate a insônia também.
Tá. E até aquelas pessoas que não têm insônia, o exercício ele promove a melhoria do sono mais rápido, do sono mais imediato, porque você trabalhou, você se exercitou, né? Então o seu organismo está pedindo um certo descanso, isso é muito importante. Em relação aos jovens hoje que não saem muitas vezes da frente do computador, muitos fazem academia, tem isso, mas qual que é a principal cuidado, né? Porque a gente adulto, a gente tem um pouco mais de noção, mas com o jovem muitas vezes a gente não consegue fazer com que ele entenda que tem que fazer o exercício. Quando vem a obesidade, o sedentarismo muito cedo? Importante a sua pergunta. Antigamente não se falava isso, né, Silvia? Você falava que essas doenças que você citou, obesidade e outras mais, só se vinha com uma certa idade. Hoje em dia já se comprova que não. E o computador é o grande aliado desses fatores negativos que se instalam aí nas pessoas e tal. Você pode ficar no computador, só que não fique 2 horas, divida o tempo. Então fique meia hora, 40 minutos e vá fazer suas atividades. Até porque o grande vilão, né, do sedentarismo hoje é a aparelhagem eletrônica. As próprias crianças, né? Porque fica em casa, é videogame, enfim. E aí é muito importante realmente os pais estarem atentos ao quê? À alimentação. Eu acho que as crianças podem comer os seus sanduíches, as suas guloseimas, mas desde que seja moderado. E que ela faça um pequeno esporte para quê? Para não ter uma obesidade infantil, para já não ser uma criança diabética ou pré-diabética, né? Foi bom você tocar nesse assunto. Quais são as principais doenças que o sedentarismo traz? Bom, diabetes é uma delas, né? Diabetes, não tenha dúvida, colesterol alto, triglicérides, pressão alta, né? E decorrente disso, possíveis derrames, infartos, além do que? Dores nas juntas. Então, dores ósseos esqueletos, né, musculares esqueletos, desculpa, onde você vai ter possíveis artrites, artroses, né? Porque você não se movimenta. Aí você pode ter o quê? Você pode ter, em função de tudo isso, você pode ter problemas renais, você pode ter problemas aí pulmonares. Porque não tá movimentando, exatamente. Né, doutor? E principalmente, Silvio, o que acontece? Até problemas de disfunção sexual. Porque além de você não se movimentar, não ter uma circulação sanguínea adequada, você vai, inconscientemente, você vai se sentir um inútil, desculpa o termo, mas, e aí esse sentimento negativo pode repercutir na parte sexual, porque você vai sair com a menina que você conheceu no barzinho, e aí na hora... A menina faz academia, tá toda sarada. Exato. E aí na hora de você fazer uma viagem, ou sei lá, rolou uma intimidade mais acentuada, você vai ficar com vergonha de se despir. E vai se sentir um inútil, e aí você pode realmente criar algum tipo de transtorno de disfunção erétil por esse motivo. Tá? Existem outros motivos que criam, mas uma coisa mental, não só uma coisa física. Mas a lista realmente é uma lista crônica, né? E interminável, então você tem que combater. Até o próprio câncer que se instala, porque você tem células de defesa contra o câncer, que essas células, o que acontece? Quando você é uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa mal-humorada, você vai minando as suas células protetoras cancerígenas, entende? Então o exercício combate isso também. E dá um espírito de alegria, né? Até o ir, né? O ir fazer exercício, que você encontra as pessoas fazendo exercício, isso já traz uma alegria, né? Isso também completa o que a gente falou lá atrás da questão do ambiente. Não é diferente de você estar no shopping com um salto alto, alguma coisa assim, mas você está preparado psicologicamente e adequadamente para você fazer a sua caminhada, para quem gosta de caminhar, né? Agora, para os outros exercícios mais intensos, como aerobox, que tem hoje nas academias, e outras coisas mais, spinning, etc. e tal, aí eu deixo a recomendação que é extremamente importante, você está autorizado, e a única pessoa que vai permitir essa autorização é o cardiologista, mediante os exames de sangue, mediante o teste de esforço, que é extremamente importante para você estar liberado. Estando liberado, aí sim você pode fazer dentro do seu condicionamento aí adquirido, pré-adquirido e adquirido, e aí você vai melhorando. Você não precisa ser um Ironman, um campeão de uma maratona, mas apenas ter a sua satisfação. Né? A gente está falando, porque a gente não está incluindo aqui atletas, que os atletas estão excluídos da pauta. Mas o que eu queria colocar assim, hoje muita gente, já que a gente está falando também de academia, muita gente vai para a academia para fazer musculação, né? Que é bom também. Esse sair do sedentarismo, tem que ter um aeróbico ou a pessoa pode ir só malhar e fazer a série dela, por exemplo? Outra pergunta importantíssima sua. Hoje em dia a gente fala em complementos, um complementa o outro.
Tá? Tem que fazer os É dois. muito diferente a musculação da década de 80 para hoje, na década que nós estamos. Eu sou um ex-atleta, pratiquei esporte quase 20 anos como profissional, mas naquela época a gente era pouco requisitada essa questão do aeróbico. Tá? Então, o que acontece? O aeróbico ele vai te dar um tipo de energia, um tipo de motivação diferente da musculação. A musculação é importante para completar o aeróbico, para você realmente não ficar flácido, você não cair e até para você prevenir futuras doenças também. Não pode ir para academia só fazer musculação, De jeito tem nenhum. que fazer aeróbico. Não, seja aeróbico que for. Você pode andar, você pode ir correr, andar na bicicleta. Qual que é o mínimo necessário? 30 minutos. 30 minutos. 30. Hoje em dia o ideal é 40, até pela quantidade de sódio que as pessoas ingerem, por essa turbulência toda, come na rua, aquela coisa toda. Então esses 10 minutinhos a mais compensam um pouco, mas 30 está excelente. Dentro do seu condicionamento, não vai querer fazer coisas Mas tem além... uma hora só para fazer academia. Tá, uma hora só. Aí você faz minutos, o quê? aí não sobra nada para fazer. Aí 30 minutos você faz o aeróbico, você faz os seus alongamentos, que é uma questão de 30 segundos a 2 minutos, você fez todos os alongamentos necessários, que para a musculação você tem que se alongar para não ter lesões, isso é muito importante. E aí você pega um treinador, um instrutor, e temos muitos competentes por aí, que vai montar uma série trabalhando o quê? Braço, trabalhando peito num dia, e trabalhando algum outro músculo. Tá? No outro dia você faz de novo o seu aeróbico, não todo dia. Tem que fazer todo dia? Não, importante também. Depende do seu intuito. Se é um intuito de manutenção, de 2 vezes a 3 vezes por semana, a musculação está boa. Tá? Intuito de manutenção muscular. Não estou falando aqui de hipertrofia. Quando a gente fala em hipertrofia, tem que ser 4 vezes por semana. Lembrando que o músculo que você treinou hoje, ele tem que ser treinado em até 72 horas. Tá? Para ser hipertrofia. Depois disso, você só vai perde o efeito da hipertrofia. Então, hoje é dia, sei lá, vamos ver que hoje seja segunda-feira. Então, você treinou hoje peito. Então, segunda, terça, quarta, quinta. Até sexta-feira você tem que treinar o peito de novo. Senão não valeu nada. Não, se você treinar no sábado, você vai estar só mantendo, você não vai estar adquirindo a hipertrofia para quem quer hipertrofia, que é o crescimento dos músculos. E o aeróbico é todo dia? Não, o aeróbico 3 vezes por semana. Você precisa de certos intervalos de descanso. Entendi. Se você não tiver tempo para fazer os seus exercícios separados, você pode fazer o seu aeróbico e uma musculação mais leve. Agora, não é indicado fazer aeróbico e musculação pesada no mesmo dia, porque você vai ter um desgaste a mais e você não vai conseguir o quê? O resultado da hipertrofia. Então, agora, aquele que tem tempo de fazer a sua ginástica de manhã, então fez a sua ginástica tal, aeróbica. Aí almoçou, tomou lanche da tarde, pode ir para a academia à noite fazer a sua musculação, que não tem problema, se o intuito for hipertrofia. Tá? Sim, senhor, ok. Muito obrigada pela sua participação, pelas dicas. Tem programa. mais informação, tem site, não é? Tá o site no vídeo, www.clinicaab.com.br, e você pode ter toda a informação que você quiser sobre sedentarismo e outras coisas também. Obrigada. E nossa opinião livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima, gente.